Bom dia a todos, né? Sejam todos bem-vindos à nossa casa de paz, de amor. Nós vamos dar continuidade ao estudo do livro. É esse livro aí, ó, Diretrizes para o Êxito. Nós estamos no capítulo 12 de Aprender a Ouvir com o Coração. Esse ano, todas as aulas do Geisel, ela está voltada dentro desse livro. O ano passado nós trouxemos várias aulas, porque no Geisel é a aula mesmo, é o aprendizado que nós fazemos para melhorar o nosso estado de alma, melhorar as nossas emoções, melhorar o nosso convívio familiar, melhorar a maneira como nós nos conhecemos e nos entendemos. Então, nós vamos, dentro do aprendizado, dentro do conhecimento que nós conseguimos mudar e modificar algumas coisas. Eu vou aprender e aí eu vou mudar a minha personalidade e eu vou pensar de outra maneira e eu vou mudar da água para o vinho. Não é bem assim. Nós vamos mudando com o tempo, com as nossas experiências, repetindo experiências, uma existência após outra existência, e nesse repetir, nesse aprendizado, nós vamos modificando, vamos deixando coisas, coisas ruins, vícios, por exemplo, e vamos adquirindo virtudes. Então, nós vamos deixando a parte negativas e vamos substituindo por coisas positivas. Se nós colocarmos dentro da espiritualidade, nós vamos deixando a maldade para nos tornarmos boas pessoas. Para isso, nós temos que nos propor, pelo menos, ao aprendizado. Por que nós temos que, pelo menos, nos propor ao aprendizado? Porque existe milhões de pessoas encarnadas, não se esqueça que nós somos 8 bilhões de pessoas encarnadas, que ainda não se colocaram, não estão dispostas a mudar as suas atitudes. Ela acha que o outro tem que aceitá-la como ela é e pronto, acabou. E a gente chama isso de distúrbios na sociedade, de marginalidade na sociedade, de transtorno na sociedade e por aí afora. Um dos quesitos para que nós possamos mudar é aprender a ouvir. Jesus já falava disso. Quem tem ouvido de ouvir, que ouça. Por que nós temos que aprender a ouvir? Deixa eu ver aqui se eu consigo mudar. Por que nós temos que aprender a ouvir? Porque o nosso cérebro, ele é individualista, ele é individual. Nós individualizamos e somos pessoas únicas, sui generis. Não existe duas pessoas iguais. E aí a gente fala assim, como assim não existe duas pessoas iguais? Eu estou procurando a minha alma gêmeas. E aí você me diz que não existe duas pessoas iguais? Não existe duas pessoas iguais. Quando a gente diz que está procurando uma alma gêmea, significa que nós estamos procurando uma pessoa que tem um máximo de semelhança conosco. E estas semelhanças podem ser para o negativo ou para o positivo. Porque tem pessoas que se aliam a outras pessoas que têm a sua... Lembra que a lei da Terra é semelhantes atrai semelhantes e os opostos se repelem. Os opostos é que gostam de ficar juntos. Não tem nada disso, não. Os opostos se repelem mesmo. Fica junto e semelhante. Então se eu estou com uma pessoa que é alcoólatra, eu tenho semelhança com isso? Em alguma coisa assim. Se eu estou com uma pessoa que é muito agressiva, muito brava, em alguma coisa assim.
Alguma coisa foi atraído por essa pessoa. Então, semelhantes se atraem, os opostos se repetem. Então, quando nós estamos procurando uma alma gêmea, nós estamos procurando essas semelhanças. Nós não teremos pessoas iguais. Por quê? Porque nós somos únicos. E como nós somos únicos e nós pensamos e metabolizamos os nossos pensamentos, criamos e descriamos em torno de nós mesmos, nós temos dificuldade de ouvir o outro. O outro vem contar alguma coisa para nós e enquanto ele está contando, nós estamos pensando em outra coisa. E quando nós estamos pensando em outra coisa, nós estamos fazendo qualquer coisa, menos ouvir o que a pessoa está dizendo. E é muito comum, após a pessoa falar algo, nós olharmos para ela e dizer assim, o que é que você falou mesmo? Mas você não estava me ouvindo? Não. Tá? É diferente, por exemplo, quando a pessoa tem dificuldade de entendimento. Você está falando com uma pessoa que tem um déficit de processamento auditivo. Você está falando com uma pessoa que tem um déficit de processamento cognitivo. Você está falando com uma pessoa que você tem um idioma, a pessoa tem outro idioma. Você está falando com uma pessoa onde você tem um conhecimento e ela tem outro conhecimento. Então você tem que dar uma equilibrada nisso. Mas no comum, pessoas do mesmo país, da mesma nacionalidade, que moram na mesma casa, da mesma família e não ouvir, não entender o que a outra pessoa está falando, ai Sônia, isso é impossível. 100% dos relacionamentos é baseado na surdez emocional. Nós nunca sabemos o que exatamente o nosso esposo disse, o que exatamente a nossa esposa falou, o que os nossos filhos trouxeram e assim sucessivamente. Pais, então, ouvir com o coração é muito além da faculdade de ouvir, de escutar. É ir para a nossa mente, é equilibrar a nossa psique. Por que casais que estão casados há muito mais tempo têm a tendência de brigar mais que o comum? E você fala assim, por que essa pessoa... Por que elas estão casadas? Se elas só brigam uma com a outra, só arrumam encrenca uma com a outra, tudo que o outro faz está errado. Porque aquele olhar de admiração, aquele olhar que atraiu no início, já não existe mais. Porque quando a gente também está procurando outra pessoa, nós estamos procurando, lembra que é por semelhanças? Também estamos procurando por coisas externas. Então nós achamos que a nossa felicidade, que a nossa emoção está no externo. E não está no externo, está no nosso interno. Tem até uma lenda, tudo que é lenda é uma ficção, não existe. Tem uma lenda que conta assim, que quando o homem quis realizar a sua existência, quis experimentar a sua existência, sem ainda estar pronto, a individualização tinha acabado de acontecer e ele não estava maduro o suficiente para aguentar o fardo da vida encarnada, e ele fez por ele, bem parecido com os homens, né? Vou fazer, depois eu vejo as consequências e depois eu não quero colher as consequências, e aí é o outro que errou, não foi ele, bem isso, né? A gente já começa lá na lenda, lá na poesia, na poética de Adão e Eva no jardim. Ah, quem que te enganou? Foi o outro, né? Não fiz porque eu quis, né? Eu sempre brinco que nós tivemos um político, e isso é só para quem tem mais de 50 que vai lembrar desse político, que quando ele renunciou, perguntaram para ele assim, por que você fez? Ele disse, filo porque aquilo. Quer dizer, ninguém fez, ninguém obrigou, ele fez porque ele quis. Mas isso, gente, é uma raridade.
uma raridade. E ainda ele usou uma expressão bem nobre da nossa língua que as pessoas nem conhecem. Né? Filo, porque quilo. Pronto, acabou. Né? O nome desse político é Jânio Quadros, tá? Para quem não sabe quem é. Ele fez isso. Então, começa lá na poética. Quem que falou para você que você está nu? Ah, foi a mulher que me deu o fruto proibido. Quem deu o fruto proibido para a mulher? Foi a serpente. Quem é que foi a serpente? E aí você vai jogando. Então vê que desde o início do nosso primórdio que nós temos a mania de jogar a responsabilidade no outro. Então, e isso, gente, não mudou ainda. Por que você bebe? Ah, porque eu sou tentado, porque se eu estou em outro lugar, porque é o demônio, porque é os obsessores, porque isso. Não, eu bebo porque eu tenho um vício, não consigo me livrar dele. Olha que legal, olha que bonito, né? Muito mais interessante a gente se assumir, mas a gente não se assume. Nessa lenda diz que quando o homem fez isto, que ele não estava pronto, Deus então falou para Jesus, que é o governador, vamos tirar a árvore da imortalidade, a árvore da vida do homem, para que não aconteça dele tomar posse antes da hora. E onde é que nós vamos guardá-la? Onde é que nós vamos esconder a árvore do bem-estar? Onde é que nós vamos esconder todo o conhecimento do homem? E aí escondeu e o homem procura. Ele procura no outro, busca a felicidade externa, busca a realização no outro, culpa o outro, coisa parecida. E aí conta nessa lenda que essa árvore da felicidade, essa árvore da vida está guardada dentro do homem, que é por isso que ele não acha, porque ele vai para todo lugar, menos para dentro dele mesmo. Na psicologia a gente vai dizer que é um desequilíbrio da nossa psique, um superego muito cobrativo ou um instinto muito aflorado. E um eu muito fraco, a gente não assume as próprias responsabilidades. Por isso que ouvir é ir muito além do nosso espaço e coisa. Quem vai contar uma coisa para a gente, quem vai trazer uma história para a gente, ele vai trazer essa história, ele vai contar a história dele. Você não pode concorrer com ele. Você não pode... Ele veio trazer uma dor. Ele, em vez de você ouvir, você fala, mas isso eu também passo. Nossa, mas isso que você está contando, nossa, dá para tirar de letra, assim. Você tira de letra. Se a pessoa está contando, se a pessoa está sofrendo, ela não tira de letra. Ela não consegue fazer aquilo com profundidade. O que nós temos que fazer é ouvir com o coração, não ouvir com julgamento. Porque quando nós estamos ouvindo, poxa vida, mas é isso que ela está contando? Nossa Senhora, é tão fácil isso? Eu estou julgando, eu não estou ouvindo. E quando eu começo a julgar, eu vou entrar em parâmetros e ideias e consequências que eu já tenho, que a pessoa não tem. Ah, mas Sônia, se a gente ouvir com o coração, se a gente não dizer para aquela pessoa que ela está fazendo errado, ela nunca vai mudar. Primeiro você escuta, depois você orienta. Por isso é que nós somos mestres e alunos uns dos outros. Eu já consegui fazer essa lição com mais entendimento, eu posso dizer para a pessoa, olha, por que você não experimenta utilizar este caminho? Vai doer menos. Por quê? Porque eu já passei por esse vale de dor que você está passando. E na época que eu fiz isso, na época que eu passei por isso, eu caía em várias coisas, em várias armadilhas, que não há necessidade, porque agora eu consigo te mostrar onde é que tem as pedras sólidas. Você vai escolher. Você vai escolher se você vai experimentar aquelas pedras sólidas que estão sendo mostradas ou se você vai desbravar o seu próprio caminho. Nós não podemos querer carregar a outra pessoa no colo. Não pode, cada um de nós carregamos a própria cruz.
mas a gente pode mostrar, olha, por onde eu estou andando não está afundando. E a pessoa pode fazer isso para a gente também. Então, isso que é ouvir com o coração. Ouvir com o coração, muitas vezes nos causa dor. Molesto é de causar dor. Porque muitas vezes a história que a pessoa está trazendo é a nossa história. Na psicologia a gente chama isso de a pessoa te atravessa. Então, quando um paciente vem para você e esse paciente conta a história dele, e a história que ele está contando é a sua história, então a gente diz que esse paciente atravessou a gente. A gente tem que pensar se vai dar conta daqueles 2 continentes, o seu próprio continente e o continente, o conteúdo do paciente, ou se é melhor encaminhar o paciente para outro colega. Porque todas as vezes que ele contar a história vai doer em você. Então, ouvir com o coração pode sim ser muito dolorido. Vamos dar um exemplo? Vamos fazer de conta que eu sou uma pessoa, um adicto em recuperação. Vamos fazer de conta que eu sou viciado ou eu tenho um prazer emocional por um determinado produto. Para dizer a verdade, eu sou um adicto em recuperação, porque eu tinha um prazer enorme com analgésicos. Adorava tomar analgésico, porque quando você toma analgésico, você não sente nada. Né? Você passa aqui, por lá e coisa parecida. Eu tomei consciência de que eu usava analgésico em excesso quando Michael Jackson desencarnou, por analgésico. Eu falei, o quê? Analgésico mata? Ô louco, não pensei nisso, analgésico é suicídio. E eu fui mudar isto. Então, eu não uso, eu não tomo, eu não vou lá na farmácia, porque é muito fácil hoje, né? Você vai na farmácia, você pode pegar uma cestinha e tem gôndolas de analgésico, de tudo que é qualidade, de tudo que é coisa. Eu não tomo mais essas coisas. Eu sou bastante naturalista, eu faço muitas opções por chás e tomo um remédio quando o médico me passou o remédio. Fora disso, às vezes precisa até apanhar, né, Sérgio? Precisa às vezes até ganhar um puxão de orelha para tomar o remédio. Então, vamos fazer de conta que é essa situação. E chega uma pessoa para contar-me que gosta muito de remédios, que toma remédio, essa pessoa é hipocondríaca, ela imagina que o ano que vem ela vai ficar doente, vai ter pneumonia, ela já toma os antibióticos agora e coisa parecida. Essa pessoa vai me atravessar. Essa pessoa está contando a minha história. Essa pessoa está causando dor. E eu tenho que ouvir e ao mesmo tempo ter gratidão de ter conseguido fazer isso, sair dessa situação de não utilizar remédios sem nenhuma necessidade. Não é só remédio, tá, gente? Tem remédios, tem alcoolismo, tem tabaco, tem outros alucinógenos não lícitos, tem compulsão para jogo, que também é viciante, para sexo, também é bastante complexo isso. Eu falei assim, hoje eu cheguei bem em cima do horário por transtorno de trânsito e até sexo na rua nós observamos. Então o que é isso? São desequilíbrios. Então, esses desequilíbrios, a humanidade está... Tem outros transtornos? Tem. Existem os transtornos muito mais graves que nós possamos imaginar? Também. É por isso que se tem a medicina para nos auxiliar, com psiquiatras, neurologistas e os terapeutas, os psicanalistas, os psicólogos, porque nós fazemos um equilíbrio. E tem a espiritualidade. Então a gente precisa ter esse conforto da espiritualidade também em torno de nós. Cada pessoa é uma individualidade.
Cada pessoa é um país, é um mundo de existências. E não é uma existência agora. Ontem eu recebi uma felicitação de um colega nosso daqui, muito bonita. Porque ontem foi meu aniversário. Então ontem ele me mandou assim: Soninha, parabéns pela sua passagem de existências, que eu tenho certeza que já passa de 3.000 anos. Que você continue crescendo, sendo luz e etc. Nossa, eu achei a felicitação mais original do mundo e tão real, tão bonita. E eu mandei para ele assim: nossa, muito obrigado. Eu também tenho certeza que já passa de 3.000 anos. Então eu estou precisando realmente de um pouquinho mais de luz. Muito obrigada por desejar luz para a minha existência. Mas para a maioria das mulheres, se receber uma felicitação dizendo que você já passou de 3.000 anos, ela vai ficar muito brava, ela vai ficar muito valente, viu? Principalmente o elemento feminino. Mas isso é que faz de nós essa imensa experiência, essa imensa bagagem espiritual. São as nossas experiências. E quanto mais consciência nós temos, quanto mais entendimento nós temos, mais antigo, não vou falar velho, mais antigo nós somos. E isso nós precisamos entender. E nós estamos juntos para conquistarmos uns aos outros. Tenham uma consciência na vida de vocês. Se fosse para a gente se auto-aperfeiçoar sozinho, sem ninguém em torno da gente, Deus tinha feito um monte de mundinhos pequenininhos, onde só morava uma pessoa. Pequeno Príncipe é uma ficção. Então você mora lá, o príncipezinho, uma rosa e uma raposa. Eu não ia querer uma rosa e uma raposa, eu ia querer uma rede e um pouco de comida, né? Mas tudo bem, né? Porque eu sou magrelinha de ruim, viu, gente? Então, porque eu gosto de comida. Amo comida. Não gosto de fazer comida, mas eu amo comida. Então, a gente tem que entender isso. Que nós vivemos uns com os outros para que a gente aprenda a se conquistar. Se nós não nos aprendermos a nos conquistarmos, nós não vamos evoluir. Então, nós só vamos crescer, nós só vamos encontrar ressonância, nós só seremos espíritos bons, almas boas, a átma espiritual que Paulo de Tarso falava, quando a gente aprender a ouvir o outro. Como Jesus disse, quando tem ouvido de ouvir que ouça. Quando a gente aprender a esconder, a guardar a nossa dor para ouvir a dor do outro. Quando a gente aprender a estender os nossos braços. Eu digo, gente, tem uma ficção da Marvel que conta de um homem de borracha. Acho que todo mundo já viu isso. Ele estica. Olha, nós temos que fazer braços de borracha. Nós temos que acolher. Entendeu? Quando a gente aprende isso, vocês não têm ideia de como que essa reciprocidade, como esse carisma é interessante. Uma das coisas mais saborosas da vida, uma das coisas mais gostosas da vida é abraçar. É colocar o outro no coração. E a neurociência diz que quando a gente abraça o outro, todo o nosso sistema hormonal se equilibra e se harmoniza. E não é assim, um abracinho assim. E não é aquele abraço onde, oi, como é que vai? Eu faço assim, né? Eu jogo a minha coluna para cá e eu estendo só o meu rosto para... Não, é acolher, é abraçar. E de preferência, para os meus pacientes eu ensino isso, que é o quê? Abraçar, a esposa abraça o marido, abraça os filhos e fica ali. Se está desacostumados do abraço, abraça e conta até 9.
A partir dali, a partir de 9 segundos, todo o seu organismo vai, todos os seus hormônios, todas as suas emoções, a amígdala cerebral, ela entra em equilíbrio. É um carisma, por isso que você dá e recebe. Por isso que a lei do universo é dar e receber. Então, abraços, ele é gostoso por causa disso. Ah, Sônia, mas tem pessoas que o meu santo não bate. Tem pessoas que eu não gosto. Tem pessoas que não faz muito o meu perfil. Então, por isso que nós estamos juntos. Para deixar os nossos julgamentos, os nossos preconceitos, as nossas ideias negativas e substituir para os caracteres de um homem de bem. Quem nunca leu Caracteres de Homens de Bem no Evangelho segundo o Espiritismo, depois de hoje, eu não tenho Evangelho. Pega ali na biblioteca enquanto está esperando para o passe e lê capítulo 17, Caracteres de um Homem de Bem. Aí a gente vai ver, um dia que a gente conseguir ser aquilo, nós estaremos no mundo mais feliz. Então é por isso, que Jesus disse com muita propriedade o quê? Aqueles que têm ouvido de ouvir, que ouçam. Aqueles que têm a capacidade de ouvir, que ouçam. E ouvir, gente, ele é uma técnica. E ele é uma técnica extraordinária. Você entendeu? E não é só por uma experiência física. Eu perdi a audição com 5 anos. Então eu tive que aprender a ficar atento às pessoas em torno de mim para saber o que essas pessoas, o movimento dessas pessoas, para que eu também pudesse me movimentar. Então quando a pessoa fala de costa para mim, não vou saber mesmo, é parecido. Mas eu aprendi a desenvolver um radarzinho. Eu falo assim que eu tenho um radarzinho aqui. Todas as pessoas têm aqui, ó. Se vocês levarem a mão atrás da orelha, nós temos um ossinho aqui atrás da orelha. Esse ossinho aqui é a escuta via óssea que você faz. É como se fosse realmente um radar. Eu aprendi a desenvolver isso com uma qualidade, muito maior, uma percepção muito maior. Na casa espírita a gente vai dizer que eu estou sempre expandida, que eu estou sempre mais para o mundo espiritual do que para o mundo físico. É uma questão de sobrevivência, eu tenho que estar atento. Mas todas as pessoas podem fazer isso, desenvolver essa capacidade maior de esse radarzinho e estar atento ao outro, ouvir o outro com maior clareza. É por isso que eu sou surda e quem me conhece de perto, diz assim, mas você escuta muito mais que 1000%. Na verdade, é esse radarzinho sempre atento, essa percepção sempre atenta. Então, eu sou surda que ouve, porque eu tenho recuperação cirúrgica para isso, mas é pouca, muito pouco, e o restante tudo é essa percepção. Agora, nós podemos fazer isso também, anular o nosso ouvido material e ouvir com o coração, ouvir com a mente, ouvir com esses olhos muito mais profundo aquilo que nós precisamos, para que nós possamos nos auxiliarmos uns aos outros. E é tão bom auxiliar o outro, nos faz tão feliz, e essa felicidade é aquela árvore da vida dentro de nós, florescendo, produzindo frutos. Frutos de serenidade, frutos de equilíbrio, frutos de pacificação, frutos de amor, frutos de esperança. E isto é que nós estamos aqui para isto. Para o quê? Produzir grandes quantidades de frutos, para estarmos prontos para voltarmos, então, para a nossa casa. Eu não sei quantos slides tem, deixa eu ver, nós estamos no fim, mas eu acho que eu já pulei, vocês viram que eu tenho a tendência de ir para frente, Eu não vou para frente, isso aqui eu já falei, isso aqui também, aprender a ouvir o coração, então tá no fim, é isso, acabou aqui, e o Antônio colocou aqui, mas eu não sei se vai ouvir, uma mensagem para vocês, eu vou dar uma pausa aqui, vou deixar
deixar aqui, deixa eu voltar aqui. Então, quando a gente sair daqui, quando eu for lá para o passe, eu vou deixar essa mensagem linda e bonita, que eu recebi essa mensagem quando eu estava preparando o tema aqui para vocês. Então vocês vão ver a espiritualidade falando ali, o espírito de verdade falando ali, como que a gente tem que caminhar, como que a gente tem que ver a vida, que vai completar aí o nosso trabalho, tá ok? Então, aprender a ouvir com o coração é aprender a frutificar essa árvore da vida, essa árvore da felicidade dentro da gente e generosamente a gente tirar o fruto que está pronto, que está maduro dentro da gente e oferecer para o outro que ainda não aprendeu a regar a sua árvore lá da vida, a sua árvore da felicidade, não aprendeu ainda a equilibrar as suas emoções. E quando nós fazemos isso, nós conseguimos crescer e cresceremos para chegarmos então no mundo de regeneração, no mundo de paz, certo? Nós vamos pedir para que tenham um pouco de paciência para o nosso trabalho de passe, que nós vamos chamar daqui a pouquinho. Nós vamos preparar a sala e daqui a pouquinho nós chamaremos.